O paracetamol não. Paracetamol, por exemplo, é o modelo do remédio de lesão direta. Quando a gente tem o paracetamol com doses mais elevadas, você tem mais lesão. E muitas vezes, né, uma outra causa que é muito comum, um paciente chegar no meu consultório com exames hepáticos alterados, né? Uma alteração que, olha lá, tem as enzimas do fígado alteradas e qual é a causa disso? A gente vive, o Brasil ele tem uma cultura de consumo de chás, ervas, fitoterapia, né? E remédios do vizinho. Remédios do vizinho. Exatamente. Que te dá. Interação medicamentosa, o fígado, coitado, sofre. Ela fica Exatamente. Louco. Então, e como é que você extrai a história? Né? Como é que você consegue resgatar coisas passadas e tal? Às vezes você precisa entender como é que foram as férias daquela pessoa no mês de julho do ano passado, quando ele se acidentou e de fato começou a consumir com frequência um anti-inflamatório. Exato. Né? Ou de fato, sei lá, pegou da vizinha uma erva. Nada. Paracetamol. O Tilenol. Que as pessoas, não tomei nada. Aí toma 2 por dia, 3 por dia. O paracetamol, por exemplo, esse mundo da toxicidade hepática também é um mundo interessante, um pouco, de certa forma, nebuloso. Até do ponto de vista de estudo, a gente não compreende plenamente todos os mecanismos que levam à lesão no fígado, mas 2 mecanismos são muito claros, estudados, que é a idiosincrasia, né, e a lesão direta. E aí, enfim, explicando um pouco melhor, a idiosincrasia é aquele tipo de lesão que basta uma dose, muitas vezes, que num determinado paciente pode causar lesão. Por exemplo, um remédio que tem uma agressão idiosincrática pode fazer mal a mim, mas não fazer mal a você. Exatamente. O paracetamol não. O paracetamol, por exemplo, é o modelo do remédio de lesão direta. Então, a gente sabe que doses maiores, né, sobretudo utilizada aqui no Brasil, ainda bem a gente não tem muito essa tentativa, que são tentativas de autoextermínio. Quando a gente tem o paracetamol com doses mais elevadas, você tem mais lesão. Isso todo mundo é proporcional. Aqui, é proporcional. Quanto mais... você... Né, o pessoal do Bruno tá morrendo de frio. Não, e tá casacado. Tá casacado agora. Aí tá mesmo. É mesmo. E então, todos vão fazer aquela lesão, né? E a idiosincrasia é um pouco nebulosa. A gente não sabe exatamente quem vai fazer. Por isso que é a idiosincrasia. Então, isso a gente tem bem delimitado. E a gente tem um remédio, temos medicações que, entre os fitoterápicos, eu estou considerando aqui, que tem idiosincrasias, né? E anti-inflamatório, por exemplo, nimesulida, um anti-inflamatório extremamente prescrito, mas que não é comercializado nos Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido, né? Em vários países da Europa, Alemanha, Espanha. Saiu porque é associado a lesão hepática grave, inclusive, em alguns casos, e é idiosincrático. A gente não sabe quem vai desenvolver ou não. Então, no transplante, já peguei alguns casos, né, de hepatite colestática, fica bem amarelo ali com nimesulida, e por acaso no Brasil esse comportamento de pegou o anti-inflamatório olha, com meu o vizinho, toma que ficou isso aqui bom, é uma maravilha, entende? toma. Então, exatamente. E a questão de chás, por exemplo, chá para emagrecer, isso aí também tem essa coisa, tem um apelo estético num universo de ervas, de consumo de ervas, que é cultural. É natural. É natural e não faz mal. Não quer dizer que não faz mal. Exatamente. Veneno de cobra é natural. Exatamente. Né? Sócrates foi condenado, né, à morte tomando cicuta, que é uma erva. Que é natural. Exatamente. Então, assim, ser natural não é sinônimo de não fazer mal. De ser inofensivo. Inofensivo. Então, e a gente precisa ter cuidado com o que a gente consome, que a gente coloca dentro do nosso organismo. E o fígado está ali, é uma grande porta de entrada, né? A gente tem aquele famoso efeito de primeira passagem na medicina. Exatamente. Absorve aquilo e, de fato, por isso uma das funções dele é detoxificar, né? É transformar aquela substância ruim em algo menos inofensivo, ruim, né? Mas ele pode pagar um preço por isso, né? Que é a inflamação e tudo mais. Então existem, é importante a gente alertar para esse consumo chá de 30 ervas. Isso é surreal. Cara, isso é e os produtos mágicos, né?
Traz a pessoa amada em 3 dias até. Não, e de fígado é assim, o seu fígado... A indústria não quer que você saiba disso. Toda vez que começa uma coisa assim, porque tem um produto que foi pesquisado, que são aqueles médicos pagos, atores, e que cura qualquer lesão no fígado. Então, fulano incrível, usou... Né? As pessoas têm que parar de acreditar nisso, pelo amor de Deus. Tem lá, na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Tudo que joga para os extremos tudo tem grande cura chance... absoluta. O nosso organismo é muito complexo para você colocar, primeiro... muita coisa relacionada ao fígado. Essas soluções do tipo one size fits all, né? Tipo... Serve pra tudo. Cara, tem grande chance da gente não estar lidando com uma solução boa, né? Então, quando a gente entra nessa esfera de tratamentos por conta própria e tal, a gente está muito próximo de lesionar o fígado, de ser, né? Machucar mesmo Sim, o machucar fígado. mesmo, né? Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.